Coronel Paz de Lira. Excelentíssimo senhor deputado Arnaldo Faria de Sá, presidente desta sessão solene, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, paladino dos aposentados, excelentíssimo senhor Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP, em cuja pessoa eu cumprimento todos os lutadores aposentados, homens e mulheres, dignos trabalhadores do Brasil, que estão aqui para lutar pelos seus direitos e pressionar legitimamente esta Câmara dos Deputados e o Senado da República. Amigos, o que nós vemos com relação aos aposentados e pensionistas do Brasil é muito parecido com o que eu testemunhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lá pelos idos de 1988, após várias conquistas salariais, especialmente devido à compreensão do governador Franco Montoro, tinha acontecido que os patamares salariais da Polícia Militar do Estado de São Paulo haviam atingido uma certa dignidade, a tal ponto que aos praças, sargentos, era possível aspirar a chegar ao tempo de passar para a inatividade, para a reforma, com vencimento próximo dos oficiais, dos tenentes, e os cabos e soldados com vencimento de sargentos antigos. E os oficiais tinham um patamar razoável. O que fez o governo do Estado de São Paulo a partir da sucessão de Franco Montoro? Não queria mais ter essa folha salarial, não queria, porque havia outros projetos que pareciam ao governo muito mais importantes politicamente, que exigiam o dinheiro dos vencimentos dos policiais militares e o vencimento dos inativos das polícias militares, bem como dos servidores públicos em geral. Então passaram a passar leis complementares que obrigaram o pessoal ativo e inativo a optar pela nova lei, caso não quisessem ficar a pão e água no molde antigo. E todos, para evitar esse perigo, aderiram por pressão da lei e perderam muito, perderam ano após ano, e esse processo foi se repetindo. Quando as leis complementares não foram suficientes, o governo idealizou até emendas constitucionais e fez passar na Assembleia Legislativa de São Paulo emendas constitucionais para prejudicar o direito daqueles que estavam um pouquinho mais bem aquinhoados salarialmente. Achataram completamente a escala salarial, reduziram a escala salarial a tal ponto que num processo de 8 anos aproximadamente, o patamar salarial dos policiais militares caiu a níveis de antes do governo Franco Montoro. Isso foi conseguido metodicamente, maquiavelicamente, por um processo que idealizou todo esse furor legislativo contra os trabalhadores, no caso específico, os trabalhadores da Polícia Militar. Com os aposentados, o que aconteceu? Primeiro, foi a extinção da aposentadoria integral. Aí a adoção da média do último período de trabalho. Depois, o aumento do tempo de contribuição, que continua, porque cada vez mais se idealizam modos de aumentar o tempo de contribuição. Depois, a elevação da idade mínima, neste patamar, depois deste, subindo tanto, sabe-se lá até quando. Depois, o famoso fator previdenciário, que com aquelas fórmulas maravilhosas, evidentemente nunca ajuda, só atrapalha, só prejudica os interesses dos aposentados. E agora, finalmente, o processo que se vê são os reajustes sistemáticos em percentuais inferiores aos do salário mínimo. Qual é o propósito? O propósito é o que disse aqui o deputado Arnaldo Faria de Sá. O propósito é que todos finalmente vão chegando, achatando, até chegar ao patamar do salário mínimo. O propósito do governo, e aí não tem diferença entre este governo e o governo passado, é achatar os vencimentos dos aposentados até o nível do salário mínimo. Portanto, vale a pena lutar contra isso. Vale a pena lutar contra isso, porque isso significa lutar contra a injustiça. Onde vão parar? Qual será o próximo passo do governo? O governo fala da saúde financeira da Previdência, fala da saúde atuarial da Previdência, belo termo, né? Só que ninguém fala da saúde do aposentado que precisa de remédios nesta fase da vida. Falam que os trabalhadores ativos não podem mais suportar o ônus de sustentar o aposentado. Mas como? Se é o aposentado que até agora produziu a riqueza do país, que faz com que haja empregos para os que estão na ativa. Como? Se o aposentado chegou a esse momento da sua vida por mérito, por trabalho por mais de 35 anos. E mais, o que nós vemos aí
é uma tentativa recente. Nós vimos uma tentativa recente via emenda de uma medida provisória que foi votada nesta casa e não foi aprovada. A emenda foi rejeitada por esta casa em votação simbólica das lideranças. Então, às vezes, o discurso que se faz aqui não se traduz no processo de votação. No processo de votação, especialmente quando é simbólica, os partidos acabam votando contra o interesse dos aposentados. Eu declarei o meu voto naquela ocasião e declarei o meu voto contra a orientação do meu bloco, em favor dos aposentados. E espero que quando voltarmos agora à derrubada ao veto que trata da medida provisória 2806, embora o voto seja secreto, todos os deputados se sintam na obrigação de mostrar o seu voto para a Câmara, de mostrar o seu voto, de pegar a sua cédula eleitoral e exibir o seu voto para as câmeras da TV Câmara, porque ampliando a imagem é perfeitamente possível verificar como foi o voto dele. Esse é o desafio. Eu o farei. Assim como declarei meu voto, eu o farei. E espero que todos os parlamentares desta casa façam o mesmo. Em essência, esta é uma luta do país. Esta é uma luta não só das senhoras e senhores, mas é uma luta dos seus filhos também, e é uma luta do respeito e a dignidade dos futuros aposentados, porque os que trabalham hoje são os aposentados de amanhã. Deus os proteja a todos.